Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos dar continuidade aqui, na leitura do livro de Marcos. Nós paramos no capítulo anterior, capítulo 8, e vamos aqui ler o 9 e provavelmente o 10 também. Lembrando o seguinte, que nós vamos ler aqui conceitos que já lemos no livro anterior, que é o livro de Mateus, em que eu não vou me deter novamente nesse conceito. A gente vai lendo, discorrendo. Aquilo que eu achar que é necessário discorrer, que eu não percebo que foi dito no livro de Mateus, eu falo aqui. Ou então, algo que foi dito no livro de Mateus, eu vou falar muito resumidamente aqui. Tá certo? Lembrando, que até agora nós vamos entrar no capítulo 9, não existe aval nenhum para que pessoas construam templos de alvenaria, fiquem ali dentro, criando cargos, fazendo rituais vazios. Nós não estamos vendo o Cristo pedir para fazer isso. O que nós vemos é a lei de Moisés pedindo rituais. O Cristo não pede isso, tá certo? Vamos continuar. Dizia-lhes ainda, em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado o poder, o reino de Deus. Lembrando aqui que morte para o Cristo não é essa morte que nós temos agora, o infarte, um assassinato, o atropelamento, a gente perde uma doença e a gente perde a vida. Não é desta morte que o Cristo está falando. O que o Cristo fala é quando do juízo, aqueles que não herdarão a salvação vão ser como se nunca tivessem existido. Porque para o Cristo, esta morte é o sono. As pessoas estão dormindo e não mortas, tá certo? Vamos lá. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular, a sós em um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. Elias apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, um para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado, escutem o que ele diz. Verso 8. E, de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto. Só um detalhe aqui, tá bom? Em outras versões, e na maioria das versões, e o conceito bíblico está assim, não digam nada a visão que tiveram. A palavra tinham visto é a mesma conotação, é a mesma raiz, é o mesmo radical. Toda vez que existe esta mensagem, olha, não digam a ninguém o que vocês tiveram em visão, isto não foi real. Existe um ensinamento aqui, nada mais que isso, tá certo? Até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E os líderes religiosos discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? O que é que o que vocês, líderes religiosos, estão discutindo com os meus discípulos? Verso 17. E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, até que possuído de um espírito imundo. Eu vou repetir. Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito imundo.
E este, sempre que se aposta dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, nos ame, mostre o seu amor e nos ajude. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. E tendo saído dali, passavam pela Galiléia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa de Jesus, perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Está falando daquela discussão lá dos líderes religiosos, tá? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-os nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsava demônios, e em seu nome. Mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e, logo a seguir, possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Deixa eu parar um pouquinho aqui, nesse pensamento. Então eles estavam vendo pessoas expulsando demônios em nome do Cristo, mas não fazia parte dos 12 ou eram os discípulos, né? Ou seja, olha, eu sou adventista, aquele que faz aquelas coisas não presta. Olha, eu sou batista, aquele que faz aquelas coisas não presta. Olha, eu sou isso, olha, eu sou aquilo, olha, eu sou aquele outro. Olha, os desigrejados não fazem parte de nada, eles não prestam mais ainda. Cristo está falando o seguinte: olha, aquele que faz alguma coisa em meu nome, amigo, não é assim do jeito que você está pensando. Não é porque ele não faz parte aqui do grupo que ele não possa fazer algo de bom em nome do Cristo. Compreende? Verso 41. Pois aquele que lhes der de beber um copo d'água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá sua recompensa. Então o Cristo está falando do que aqui? Aquele que o quê? Que der um estudo bíblico para você e levar você para a igreja dele, é disso que Cristo está falando? Não. Aquele que ajuda, aquele que estende a mão, aquele que tem compaixão. Tá certo? Verso 42. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogada no mar. E se sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as 2 mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo 2 pés ser lançado no inferno,
onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois e ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga, porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham o sal em vocês mesmos e paz um com os outros. O Cristo está falando o que aqui para essas pessoas? No capítulo 9 aqui, finalizando sobre é melhor cortar a mão, arrancar o olho, cortar o pé. Ele não está falando, lógico que literal. Não, ele está falando de maneira espiritual, moral. Né? Está dizendo o seguinte, olha, se você está fazendo algo que não agrada ao Pai, e isso agrada a você, a tua carne, é melhor que você sofra pela perda do que aquilo que você gostaria de fazer, do que você morrer no inferno, né? Padecer no inferno com todos os seus gostos satisfeitos. Tá certo? Vamos lá. Marcos 10. Só um minuto. Eu não quero dizer com isso que eu estou falando de bebida, tá? Estou falando de balada, eu não estou falando nada disso, eu estou falando de uma maneira geral. Porque se você vier falar para mim que a pessoa que bebe está dentro desse contexto, nós temos que discutir sobre isso. Tá certo? Vamos lá. Marcos 10. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele e, de novo, ele as ensinava, segundo o seu costume. Ele as ensinava, segundo o seu costume de ensinar as pessoas o quê? A Torá, as 613 leis, guardar sábado, não comer carne de porco, é isso que o Cristo estava ensinando? Não, você já está maduro o suficiente de ver que o ensinamento do Cristo era o quê? Compaixão, amor, solidariedade, mansidão, longanimidade, certo? E, aproximando-se alguns dos fariseus, líderes religiosos, o puseram à prova, perguntando, é lícito ao marido repudiar sua mulher? Jesus respondeu, o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Olha só, quando Cristo vai se referir à lei de Moisés, 99% quando o Cristo vai se referir à Torá, ele fala lei de Moisés. Olha aqui, ó, o que Moisés deixou escrito. Ele não está falando, olha, o que Moisés escreveu através, o que Deus mandou Moisés escrever. Ele não diz isso. Mas agora ele se refere a Deus. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Está compreendendo? Agora já é diferente. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre o assunto, e Jesus lhes disse, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe, deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, lhes digo, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse,
Só uma coisa falta a você, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me, siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Verso 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo então? Jesus, olhando para eles, para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições e no mundo por vir, e receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiros. Estavam a caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo, verso 33, eis que subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais e sacerdotes, os escribas, será entregue aos líderes religiosos. Eles vão condená-los à morte e entregá-los aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou, o que querem que eu lhes faça? E eles responderam, permita-nos que na sua glória nos assentamos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Verso 38. Mas Jesus lhes disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber do cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? E eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Deixa eu parar um minutinho aqui. Vocês já imaginaram, vocês dentro das suas denominações, e de repente entrar um cego, mendigo, sujo, todo fedendo, gritando, pastor, tenha misericórdia de mim, pastor, me ajude, eu preciso de um remédio, eu preciso de um médico, eu preciso. O que a membresia vai fazer? O que os seguranças já têm ordem para fazer? O que os anciãos, os diáconos imediatamente vão fazer? Não podem interromper o culto. Pega esse homem e leva para fora. Se conseguisse entrar, né? Mas vamos ver aqui o que o Cristo fez. Jesus parou e disse, chamem o cego. Chamaram, então o cego dizendo-lhe, coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou, o que você quer que eu faça? O cego respondeu, mestre, quer que eu possa ver de novo. Então Jesus lhes disse, vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Mais um minuto, quero parar aqui. Então, continuando aquela historinha, né?
que eu estava fazendo aqui, então o cego entra e fala, pastor, me ajude, ancião, me ajude, diácono, me ajude, presbítero, me ajude, apóstolo, me ajude, bispa, me ajude. Eu quero ver. Eu queria ver essas pessoas fazer um cego enxergar, um cego desde nascença enxergar imediatamente. Acordem, meus queridos, acordem para a verdade. O Cristo, terminamos o capítulo 10, o Cristo em nenhum momento está mandando você ficar enfiado nesses lugares. Esses lugares só querem arrancar o dinheiro de vocês. É só isso que eles querem. E não estão ensinando a verdade para vocês. A verdade está escrita aqui. Aonde você está vendo Cristo falando, montem igrejas, abram denominações, ponham um líder ali dentro, congregue pessoas para ficarem ali dentro. Não está vendo, né? Pois é. Então, dá um like, se inscreva, acione o sino e compartilhe esse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.